Olá, amados, que a paz esteja com todos vocês. Vamos trazer mais um tema aqui que é muito falado aí pela internet aí. O pessoal toca muito nesse tema aí sobre a Babilônia. O que é que significa a Babilônia? Bom, Babilônia significa o quê? Confusão, Babel, ou seja, é uma confusão, ou seja, é uma confusão de línguas, ou seja, cada religião, ou seja, representa as religiões, ou seja, cada religião fala a sua doutrina, ou seja, tem a sua língua diferente que a língua do homem. Ou seja, é uma confusão, a Babilônia. Hoje em dia, a gente vê muito pela internet aí o pessoal dizendo que vai derrubar a Babilônia, que a Babilônia vai cair, que esses templos de pedra vai deixar de existir. Amados, isso é tudo ilusão. Ou seja, não tem como a gente derrubar a Babilônia, ou seja, acabar esses templos fisicamente. Ou seja, como é que a gente vai derrubar essa Babilônia? É na mente, na consciência, quando as pessoas começarem a entender as escrituras de forma espiritual, entender que esses templos, ou seja, tem que sair da mente, ou seja, tirar essa mensagem que nos colocaram na gente que temos que ir ao templo das Babilônias, que é das religiões, e entender que nós somos o templo do Pai, que nós que somos o templo onde o Pai habita, ou seja, onde a palavra tem que habitar, estar na nossa mente, no nosso coração, e a gente praticar no dia a dia. E às vezes a gente vê o pessoal dizendo que vai derrubar a Babilônia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que vai levar a mensagem, que vai fazer isso, que vai aquilo. Ou seja, o Messias nos evangelhos já falou para os fariseus, falou derrubar esse templo. Ou seja, eles pensavam que era o quê? Que ia para derrubar aquele templo físico. Ninguém ia derrubar o templo físico. Ou seja, o Messias estava falando para derrubar aquele templo da mente dele. Ou seja, que ele ia reerguer um novo templo. Ou seja, fazer um novo coração da pessoa, uma nova criatura. O Messias falava muito por parábolas, ou seja, por comparações, contando histórias, ou seja, quando a pessoa conta histórias, ou seja, a pessoa fica mais envolvida, ou seja, é mais fácil a pessoa compreender algo, ou seja, mostrando algumas coisas, alegorias, para a pessoa entender o sentido real da mensagem. Por isso que a gente tem que ler e compreender as escrituras de forma espiritual, que todas as respostas estão dentro da escritura, não está fora delas. Ou seja, para esses aí que ficam dizendo que vai derrubar a Babilônia, olha o que o profeta Jeremias vem falando aqui. Ó. Olha, depois leiam o capítulo de Jeremias 51 inteiro que vocês vão ver. Aqui, ó. Olha o que vem falando aqui, ó. Fugir do meio da Babilônia, ou seja, o que está dizendo aqui? Para a gente sair do meio da Babilônia, não é ir derrubar a Babilônia, ou seja, a gente não tem que ir não vai derrubar fisicamente, a gente tem que sair de lá, ou seja, ter uma nova consciência que lá não é a casa do Pai, que a casa do Pai somos nós. E aqui, vamos continuando aqui, ó. Fugir do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Aqui, ó. Não pereçar na sua malignidade, porque esse é o tempo da vingança de Yahweh, e lhe retribuirá conforme o seu merecimento. Ou seja, o que é que o pai está dizendo claramente aqui? Ou seja, para aqueles justos sair de lá da Babilônia e vir até ele, ou seja, vir até a palavra, buscar ele de todo o coração e de todo o entendimento. E aqueles que estão indo para lá, ou seja, por serem desobedientes, que o pai já falou que não habita nessa Babilônia, para não ir para lá. E esses que forem para lá, ou seja, o pai está dizendo aqui, ó, ele lhe retribuirá conforme o seu merecimento, ou seja, vão cair nas garras dos falsos profetas, ou seja, vão ser enganados. Entendeu, amados? É nós que temos que sair de lá. E a Babilônia, não pense que a Babilônia é só aquelas pessoas que os líderes que enganam nos templos, não. Hoje na internet está cheio de falsos mestres também que trabalham para a Babilônia também. E também tem o Egito também, que ele trabalha paralelo com a Babilônia, que são alguns homens que se dizem libertos da religião, mas é Egito puro, ou seja, mistura a Babilônia com o Egito, ou seja, faz uma salada, mistura esoterismo, mistura física quântica, mistura várias coisas para a pessoa ter uma percepção que ele está liberto dos dogmas do homem, das religiões, mas de fato ele está mergulhado mais ainda, ou seja, tem muitos aí que às vezes saem da religião, ou seja, se diz liberto, mas às vezes está mais impregnado com a mensagem de dogmas humanos, de uma tendência religiosa mais ainda do que aquele que vai para o templo. Porque esse aí que sai da religião e fica no Egito, ou seja, para ele se acha liberto, ou seja, para ele dificilmente ele vai conseguir convencer ele de que ele está errado ainda, porque na cabeça dele já está liberto, ou seja, sendo que quem liberta é o pai e o filho, ou seja, ninguém tem capacidade de libertar outra pessoa
na consciência totalmente, ou seja, de forma plena. Só o Messias tem essa capacidade, ou seja, a pessoa tem que ler, tem que guardar a mensagem do Messias para ser liberta de fato, de verdade, pelo próprio Pai e pelo Filho. Não é homem nenhum, não sou eu que vou libertar, ou seja, nosso papel aqui é só estar levando a mensagem, plantando a semente para que as pessoas vá até as Escrituras, leiam, creiam no que está escrito, exercite a fé, creiam no que está escrito e comece a praticar, guardando os mandamentos do Pai. É esse nosso papel aqui, não que a gente vai libertar um A ou B, que não depende de nós, ou seja, depende da pessoa, ou seja, a gente deixa a semente, se a pessoa ouvir de bom grado, ouvir a voz do Espírito, que é a palavra, e se for ovelha, ele vai ouvir a voz. Ou seja, se não for ovelha, não vai ouvir a voz. Ou seja, vai ficar dentro da Babilônia e do Egito. É simples assim. As pessoas que ficam com essas que vai derrubar, que vai fazer isso, que vai acabar as religiões. Isso não vai acabar. Essas religiões, esses templos, essas coisas aí. Na antiguidade isso tudo acontecia. Agora é só sombras, só se muda as roupagens. Ou seja, ficou aí na terra para o pai ver quem é joio e quem é trigo. Ou seja, o pai fala A, aí um vem falar B, ou seja, você vai seguir A ou B? Vai seguir o pai ou o homem? Aí é o livre-arbítrio, entendeu, amados? Aqui claramente, fugir do meio da Babilônia. Olha o que vem dizendo aqui, ó. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Yahweh. Ela embriagou toda a terra, olha o detalhe, ela embriagou toda a terra, você vê que a Babilônia hoje as religiões, embriaga toda a terra com seu falso vinho aqui, ó. Do seu vinho, ou seja, das suas imundícia, ou seja, da que sai da boca do homem as suas doutrinas, ideologias, dogmas, sofismas, aqui, ó. Beberam as nações, o quê? Que as nações, ou seja, os povos, ou seja, beberam, ou seja, ouviram desse vinho de Babilônia, estão embriagados e não conseguem tirar isso da consciência. E muitos saem do templo e ainda estão embriagados ainda, porque querem fazer tudo de forma física. Não é assim, amados. Aqui, ó. E por esse motivo, perderam o bom senso e tornaram-se loucas, ou seja, são mulheres, ou seja, são povos loucos, ou seja, eles ficam loucos de um lado para o outro. Aí ele sai do templo, aí fica naquela euforia que quer libertar todo mundo, que ele que vai libertar, fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, não é eu ou o outro homem que vai libertar ninguém. Ou seja, é o próprio ser do ser humano que vai ter aquela sensibilidade, a capacidade de ouvir a voz do Espírito, lendo as Escrituras e ter aquela sensibilidade de falar, poxa, é isso aqui, ó, o pai falou, eu tenho que obedecer o que o pai falou, não o que o homem está falando. Aqui, ó, de um momento para outro caiu a Babilônia e ficou completamente arruinada. Lamentai por ela, buscai o melhor bálsamo para sua ferida. Talvez ela ainda possa ser curada. Por que o pai colocou essa condição aqui? Ainda possa ser curada, ou seja, porque aqui o pai destruiu a Babilônia. A Babilônia na época física. E hoje tem a Babilônia espiritual, que é esse jogo de palavras dentro das religiões. Ou seja, eles criaram esse ídolo aí que é o rei de Babilônia. Naquela época era Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Agora tem o rei da Babilônia que é o Jesus, ou seja, que é um ídolo que está no mundo todo, que é o rei da Babilônia. Ou seja, as pessoas estão sendo embriagadas por esse vinho de Babilônia. Ou seja, os falsos profetas falam em nome dessa imagem e enganam o mundo. Ou seja, as pessoas estão sendo embriagadas por esse vinho de Babilônia. Então é isso, amados. Ou seja, você tem que sair de lá, sair dessas palavras humanas, seja na internet, seja quem for que chegar para você para falar algo sobre as escrituras, que você ouvir, você vai conferir nas escrituras se é aquilo que o pai falou ou o que o homem falou. Ou seja, por isso que você tem que ler e guardar as palavras do pai. Se quando o inimigo vier falando algo que o pai e o filho não falou, você já sabe, você está guardando no seu coração. Você vai parar totalmente. Não, não é isso que está escrito, é isso aqui que está escrito. Ou seja, é a palavra do pai que é a verdade. Ou seja, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que saiu da boca do pai. Ou seja, aqui, além do profeta Jeremias nos avisar, ou seja, que você vê que o pai, tudo que acontece, o pai nos avisa antes de acontecer. Ou seja, o pai já avisou antes de acontecer. Aqui a gente vai agora em Apocalipse 18, versículo 4. Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 18, verso 4. Olha aqui a profecia se cumprindo, o Messias falando. Ó. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, o Messias nunca falava de si próprio, ele repetia as palavras do Pai. Ou seja, o Pai mandou a gente sair de Babilônia lá, através do profeta Jeremias, e o Messias vem e repete aqui: ó, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que atingirão.
Aqui o pai fala, não, pois os pecados da Babilônia, ou seja, que significa as religiões, as doutrinas, os dogmas, se acumularam até o céu. E o Yahweh se lembrou de todas as suas práticas iníquas, ou seja, a gente tem que sair de lá, passar a buscar as palavras do Pai e praticar atos de justiça, ou seja, falar a verdade, falar a palavra do Pai, pois a palavra do Pai que é a verdade. Às vezes, quando a gente fala a verdade, vai incomodar muito, ou seja, as pessoas vão te odiar, vão dizer que não é isso, vai dizer que a pessoa tá maluco, que é coisa da nossa cabeça, mas está escrito, ou seja, eles vão falar tudo isso porque não são ovelhas do Pai, ou seja, são de dura serviço, porque não ouvem as palavras do Pai nem do Filho. Ou seja, você deixou aquela mensagem para ele. Se ele não quiser, paciência. Ou seja, está sendo julgado diante da palavra do Pai. Entendeu, Márcio? E o Messias fala para a gente o que é julgamento. Ele fala o quê? E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. Ou seja, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que é as trevas? São esses dogmas, essas doutrinas, essas heresias que surgem. Ou seja, isso aí, amados, vai existir sempre de geração em geração. Isso aí vai sempre existir, porque o Pai deixa isso aí para... Sabe, o pai precisa saber quem é joio e quem é trigo, quem vai ficar com a palavra dele e com a palavra dos homens. Entendeu? Isso sempre vai existir. Então, quando vocês ouvirem falar, Babilônia, vamos derrubar a Babilônia, vamos fazer isso, a Babilônia vai cair, vai vir uma nova Babilônia. Isso é tudo especulações, amado. É tudo enganação, são adivinhadores. Isso aí é tudo mentira. Ou seja, a gente que tem que sair da Babilônia, o pai manda a gente sair de lá. Inclusive desses que ficam falando essas mentiras. Entendeu, amados? Essa mensagem eu queria deixar para vocês aí para reflexão do que significa Babilônia. Tanto a Babilônia, ou seja, entendam, tanto a Babilônia, que são as religiões, ou seja, os templos, e as religiões virtuais também, e tem o Egito também, que são aqueles que ficam com negócio de meditação, de esoterismo, de que o homem veio da que o homem veio do macaco, que o homem veio da espaçonave, que existia deuses sumérios. Isso aí é tudo esoterismo, amado. Tudo isso não serve para nada. Isso aí, essas coisas, essas bobagens, as pessoas acham que isso aí é conhecimento. Isso aí não é conhecimento, isso aí é bobagem. Na verdade, isso aí a pessoa está ficando mais pobre, cega e nu de conhecimento. Isso aí não serve para nada. Só para deixar a pessoa azoada para lá e para cá. Ou seja, o pai permite essas coisas acontecerem para que as pessoas fiquem aí de um lado e para o outro. Ou seja, são ventos de doutrina. Você vê que cada hora sai uma coisa diferente, ou seja, eles não comprovam nada, ou seja, porque é mentira, ou seja, tudo que o homem inventa é mentira. Ou seja, eles têm que provar a mentira deles e não conseguem provar. Ou seja, são eles que vão contra as profecias e contra o filho, ou seja, vão contra o pai e contra o ungido, ou seja, contra o cordeiro. E na verdade eles mesmos cavam a própria sepultura deles espiritualmente, ou seja, fazem o próprio abismo, porque eles mesmos criam as ideologias e eles mesmos se mergulham naquelas ideologias, fica se achando liberto e preso naquele dogma que aprendeu com os homens. Não serve para nada. Ou seja, o que vale para a nossa salvação é a gente ter a palavra do Pai, a palavra do Filho guardado, saber o nome do Pai, saber o nome do Filho, para invocar o verdadeiro e praticar no nosso dia a dia. Nós sermos uma pessoa melhor no dia a dia, ter uma consciência mais pura e exercitando isso. É sempre uma batalha da carne contra o espírito. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, vai ser sempre assim, a gente vai ser provado de todas as formas, vai ter esses falsos profetas. O pai vai provando a gente para ver se a gente vai cair nessa lábia dos falsos profetas, que são a língua mortífera, né? Tem também o Salmo 91, né? 10.000 cairão a todo direito, 10.000 a tua esquerda, tu não será atingido. Ou seja, são essas heresias que ficam aí, ou seja, aquele que guarda a palavra do Pai e do Filho não será atingido. Entendeu, amados? Um abraço a todos, essa mensagem rápida aí para vocês aí, para reflexão. Forte abraço, fiquem todos na paz do Pai e do seu Filho profetizado, o Emanuel.